Muito boa noite a todos, a graça e a paz. Boa noite a todos. Vamos, nesta noite, compartilhar a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Paulo, aqui agora, na sua terceira viagem missionária, ele chega na cidade de Éfeso. E aqui nós temos ensinamentos maravilhosos a respeito da palavra de Deus. A cidade de Éfeso era uma cidade como as outras que Paulo passou, sobre a cidade de Coríntios, cidade de Atenas, e agora aqui a cidade de Éfeso era comandada pela idolatria, eles adoravam a deusa Diana de Éfeso, e nessa cidade tinha um templo de Ártemis, o qual eles adoravam a deusa Diana, a deusa da fertilidade. Eles diziam que era a deusa de Júpiter, né? E essa cidade era movimentada pela idolatria, né? Não é diferente, não é muito diferente daqui do Brasil, né? Não é muito diferente daqui do Brasil. Nós temos hoje aí a cidade de Aparecida, que é comandada pela idolatria e pelo turismo, né? Hoje está lá, né? Parada, sem turismo, porque não movimenta em questão da idolatria. E então, o capítulo 19 tem algo aqui interessante, porque aonde o evangelho chega, onde é anunciado o evangelho, onde é anunciado Cristo, tem transformações maravilhosas. Então, eu quero pedir para você, se você tiver a graça e a paciência de pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo, eu vou ler o capítulo 19, são 41 versículos, vou ler versículo por versículo, e eu e você ainda vamos aprender juntos, vamos examinar, estudar a Bíblia, estudar as Escrituras. Então, o versículo 1 diz assim, do capítulo 19: E quando Apolo estava em Coríntios, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso, e ali encontrou alguns discípulos. Discípulos de quem? Discípulos de João. Eles eram discípulos de João. E perguntou-lhe: Recebeste vós o Espírito Santo, em que credes? E responderam eles: Nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Tornou-lhe: Em que fostes batizado então? Responderam: No batismo de João. E Paulo disse: Certamente João batizou com o Espírito Santo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir isto em Jesus. Então, o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso e encontra esses 12 discípulos, o qual eles eram discípulos de João Batista. E Paulo pergunta para eles: Vocês já receberam o Espírito Santo? E eles disseram: Nem sequer ouvimos. E nesse momento, Paulo pergunta para eles qual era o batismo que eles eram batizados. Ele disse: Nós somos batizados no batismo de João Batista,
quer dizer, no batismo do arrependimento. Então aqui tudo identifica esses homens, eles conheciam muito pouco a respeito de Cristo. Eles eram discípulos de João. E aqui Paulo batiza eles no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. O versículo 4 diz assim: E Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir isto em Jesus. Nós precisamos entender uma coisa. O batismo que João fazia era o batismo do arrependimento, né? Até qual o Senhor Jesus também foi batizado. Só que quando Jesus inicia o seu ministério, o batismo hoje é o batismo de confissão de fé, né? Você creu em Jesus, você foi salvo, você é batizado para você estar fazendo uma confissão de fé, de testemunho que você creu no Senhor Jesus. Então, este é a importância do batismo em águas. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falaram em novas línguas e profetizaram. Eram todos uns 12 homens. Então, Paulo impõe as mãos e aqueles homens receberam o Espírito Santo, falaram em línguas, quer dizer, começaram a falar das grandezas de Deus, como aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 8. Então entrou na sinagoga e falou ousadamente por 3 meses, debatendo e convencendo a respeito do reino de Deus. Não? Então isso era um costume. Nós vemos muito isso. O apóstolo Paulo, onde ele chegava, ele procurava ali a sinagoga dos judeus para debater, na verdade pregar o evangelho mesmo. E esses debates eram debates serronhos, debates onde havia tumultos, discussões, mas o intuito de Paulo era anunciar a respeito do reino de Deus. Quando fala reino de Deus, está falando a respeito de Jesus, está falando a respeito de anunciar e de pregar o santo evangelho, né? Evangelho quer dizer poder de Deus. O evangelho, o poder de Deus está no evangelho. Romanos 1,16 diz isso. E algum deles, porém, resistiu e recusava a crer, falando mal do caminho perante a multidão. Então Paulo afastou-se deles e levou consigo os discípulos e passou a ensinar todos os dias na escola de Tirano. Durou isso 2 anos, de modo que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Então, o apóstolo Paulo, aqui com a pregação, muitos creram no Senhor Jesus, e passou a ser discípulo de Cristo. E Paulo, ali, ele levava esses homens para discipulá-los, para ensinar-los o evangelho, e ele ficou aqui por espaço de 2 anos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários, de sorte que até os lenços e aventais eram levados do seu corpo, dos doentes, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Nós precisamos entender aqui, meus amados irmãos, hoje nós vemos em algumas igrejas que adotam esse tipo de doutrina, esse tipo de postura a respeito de usar objeto como indulgências, usar rosa, usar água, orar em foto, orar em roupa, sal, óleo, até óleo, aquele frasquinho de óleo. Eles usam muito isso para atribuir
o milagre a Deus sobre aqueles objetos. Nós precisamos entender aqui que essa cidade era uma cidade totalmente idólatra. Adorava uns outros deuses. Então nós não podemos pegar isso como doutrina, que as pessoas, até de sorte que os aventais de Paulo curava. Claro que isso não aconteceu, porque o lençol não tem essa autoridade de curar alguém, ou porque alguém usa, ou porque um pastor usa, ou porque uma rosa faz um milagre. Isso não existe, né? Quem faz isso é somente Deus. Deus ele faz através do seu poder, né? Nós mesmos não podemos fazer nada. Nós não podemos determinar o que Deus precisa fazer. Não, ele faz porque ele é Deus, ele faz pela sua vontade. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele quiser matar, ele mata. Se ele quiser, ele faz a sua vontade. O homem só é um instrumento para ser usado. E assim, Deus usava o apóstolo Paulo. Não que os aventais, lençol, tinha essa autoridade. Então, se você vê muito nessas igrejas aí, me desculpe, isso aí é idolatria, né? Isso é antibíblico, isso é fora totalmente das escrituras. O que nós temos que crer e fazer é pregar a palavra, é anunciar o evangelho. Essa é aquilo que o Senhor nos entorgou a fazer. O versículo 13 diz assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhe ordeno que saia. O versículo 14. Você que está entrando agora, eu estou lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e agora eu vou para o versículo 14. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. E respondeu o espírito maligno: conheço Jesus, e bem sei quem é, e Paulo, mas vós quem sois? Versículo 16. E soltando sobre ele os homens que tinham um espírito maligno, tomou 2 deles e prevaleceu, de modo que fugiram nus e feridos daquela casa. O versículo 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Versículo 18. E muitos dos que tinham crido tinham confessando e revelando as suas práticas más. Então, com a pregação do evangelho, muitas pessoas creu no Senhor Jesus, creu naquilo que Paulo estava pregando, falando a respeito de Cristo. O poder de Deus invadiu a cidade de Éfeso, e aqueles homens que faziam artes mágicas, né? O versículo 19, nós vamos entender que eles pegavam os seus livros, que eles utilizavam para fazer exorcismo, para fazer artes mágicas, eles confessando seus pecados, largando aquelas práticas e indo para os braços do Senhor Jesus. E também tinha muito dos que tinham prática de feitiçarias, trouxeram seus livros e queimava na presença de todos, feito de conta do seu preço, e o valor chegou a 50.000 moedas de prata. Então, o que aconteceu aqui? Aqueles homens que praticavam suas artes de feitiçaria, de magia, eles, entregando os seus livros, queimaram e confessaram a Jesus. E assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Depois destas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Caia,
dizendo depois ter estado ali: é necessário que também eu visite Roma. Enviando a Macedônia, 2 daqueles auxiliavam Timóteo e Erasto, ficou por algum tempo na Ásia. O versículo 23. Aqui vai falar sobre o tumulto que aconteceu em Éfeso, né? Aqui, versículo 23. Por esse tempo, houve uma grande confusão acerca do caminho. Certo ouvires, por nome Demétrio, que fazia de prata miniaturas do templo de Diana e dava muito lucro aos seus artífices. O que acontecia aqui nessa cidade? Este homem chamado por Demétrio, ele fazia miniaturas do templo de Diana de Éfeso. E com essa fabricação dessas miniaturas, dava muito lucro aos senhores daquela cidade, daquele lugar. Isso era movimentada a idolatria movimentava a cidade. Meus amados irmãos, seja sincero com você mesmo, com a palavra de Deus. Será que esses templos esses templos religiosos que nós temos, vou falar o nome, a chamado padroeira do Brasil, que é hoje, o que eles fazem a mesma coisa? Pega um ser insignificante que diz que acharam lá no rio e faz multiplicações daquele insignificante, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não palpa, tem olho, mas não vê. Então, eles fazem lucro. Então, é o que acontecia aqui na cidade de Éfeso. E ele os ajuntou, bem como os artífices de obras. Semelhante disso, senhores, bem sabeis que desta indústria vem a nossa prosperidade. Então, quando Paulo estava ali anunciando o evangelho, essa cidade foi impactada pelo poder de Deus. As pessoas estavam se convertendo através do evangelho. E por esse motivo, ele viu que o lucro, que as pessoas estavam se convertendo, já não estava mais adorando aquela Diana de Éfeso, já não vendia mais as suas miniaturas do templo de Diana. Então eles começaram a ficar preocupados. Versículo 26. E bem vedes e ouves que não é só em Éfeso, mas quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que são deuses que faz com as suas mãos. Então aqui Paulo, ele estava pregando o evangelho a respeito dessa deusa chamada deusa Diana de Éfeso. E toda a Ásia adorava, ia para Éfeso adorar essa deusa Diana. Deusa Diana de Éfeso era a deusa da fertilidade. Diz que caiu de Júpiter para os seus irmãos terem uma ideia, esse templo Diana de Éfeso era um templo tão grande que tinha 12 mil metros quadrados. 12 mil metros, 180 por 67. Era uma estrutura, não era uma estrutura qualquer, era uma estrutura muito grande. E esse era o centro comercial, era a comercialização do templo Diana de Éfeso. O versículo 27. E não somente há perigo que a nossa profissão caia no descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja reduzido nada, vindo a ser destruída a majestade daquilo que toda a Ásia e o mundo adoram. O 28. Ouvindo isto, encheram-se de ira e gritaram: grande é a Diana dos Efésios. Logo toda a cidade encheu-se de confusão
e o povo arrastou Gaio e Aristarco, a Macedônia, e companheiros de Paulo, as presas e correram ao teatro. Paulo queria apresentá-lo ao povo, mas os discípulos não permitiram. O 31. E também algumas das autoridades da Ásia, amigos de Paulo, mandaram pedir que se apresentasse no teatro. E uns clamavam a uma maneira e outros, porque, ajuntando-se, era confuso e a maioria sabia que tinha reunido. Então tiraram Alexandre entre a multidão, empurrando os judeus para a frente, e Alexandre, sinalizando com a mão, queriam apresentar a defesa ao povo. O 34. Quando, porém, perceberam que era judeu, todos em uma só voz gritaram por quase 2 horas: grande é Diana de Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo acalmado a multidão, disse a Efésios: quem não sabe que a cidade dos Efésios é guardada pelo templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podemos isto ser negado. Convém que vos aquieteis e nada façais por precipitadamente. Então esses homens aqui que trouxeres não roubaram os objetos sagrados do templo de Diana, e não blasfemando a vossa deusa. Se Demétrio, porém, os artífices estão com ele, tendo alguma coisa contra alguém, há tribunais por procuseles ali acusarem-se uns aos outros. Então, essa confusão que houve na cidade de Éfeso era por quê? Porque as pessoas estavam conhecendo Jesus através da mensagem do Evangelho. E toda essa confusão foi por causa de Demétrios, que esse homem arrumou esse alvoroço, que ele estava preocupado com a venda das suas imagens, por causa da deusa Diana. O versículo 40. E na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados pública, que havendo casar alguma, processamos justificar este ajuntamento. Tendo dito isto, despediu a assembleia. Amém, meus irmãos? Então nós vamos ficar por aqui. Aí amanhã, se Deus nos permitir, nós vamos entrar no capítulo 20, onde Paulo novamente volta para a Macedônia, para a Grécia, e depois, a partir do versículo 17, Paulo, ele deixa a cidade de Éfeso, volta para Jerusalém, e aonde ele vai dar instruções para os bispos, para os presbíteros que ficaram na cidade de Éfeso. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.